Olá, galerinha do sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tinha postado um vídeo ontem, né? Segunda-feira. Hoje é terça, dia 31 de março. E eu vi que bastante gente acessou, né? Tem quase 30 acessos lá no YouTube, que eu estava observando. E eu fiquei bastante feliz com isso, tá joia? É isso aí, não parem os estudos. Então, ontem eu fiz um resumo, né, geral do que a gente tinha visto, acabando o capítulo 2. E hoje eu vou focar aqui em efeito estufa e depois dar uma pincelada também de chuva ácida, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui à esquerda, né, nesse material que eu preparei para vocês. Quais são os vilões do efeito estufa? O que de fato provoca o efeito estufa, esse aumento da temperatura global? Então, a gente tem aqui elencado, ó, termoelétricas, que é justamente as termoelétricas, elas queimam carvão, né, normalmente, e elas usam isso para gerar energia elétrica. A queima do carvão produz muito gás carbônico. A gente sabe que o gás carbônico é o grande vilão dessa história. Já comentamos a questão do desmatamento. Então, quando você desmata, você bota fogo, né, na floresta. E aí você também produz muito gás carbônico, tá? Agricultura e pecuária, né? Por exemplo, a gente já comentou aqui que aí você queimou a floresta, aí você colocou pasto e colocou gado. O gado, por exemplo, tem a flatulência, que é gás metano. Então, a flatulência bovina, tá? Ela também contribui, né, para o efeito estufa. A indústria, logicamente, os automóveis, aviões com a combustão do motor, produzindo gás carbônico, uso residencial e comercial dos combustíveis, decomposição do lixo, gera gás metano também, as refinarias de petróleo. Então, tudo isso contribui um pouco para esse nosso aumento da emissão desses gases do efeito estufa. E aí, pessoal, a gente vem acompanhando estudos, né? Cientistas vêm acompanhando o aquecimento da Terra, né? Do nosso planeta, há várias décadas, e a gente observa que tem aumentado, tá? Então, assim, isso é constatação científica, tá? Então, são dados e a gente sente, né, no nosso dia a dia, porque hoje, de fato, está mais quente nas nossas cidades. Hoje a gente tem uma demanda muito maior por ar-condicionado, por exemplo, tá? Então, tudo isso a gente observa no nosso dia a dia. Então, vamos lá, revendo, né, essa questão, como a poluição aquece a Terra. Como é que acontece o efeito estufa? Então, já comentamos que a radiação, né, solar, ela chega ao planeta Terra, então esse tópico 1, né? E aí a gente tem um aquecimento do nosso planeta. A superfície da Terra devolve uma parcela do calor emitido pela radiação solar na forma de raios infravermelhos. Então, a gente usa um pouco, né, do que a gente precisa e a gente devolve uma boa parte do espaço. O que acontece é que a gente tem essa camada de gases, tá? Do gás carbônico, por exemplo, e isso é natural aqui do planeta Terra. Só que a gente é como se fosse um cobertor envolvendo o nosso planeta. Só que agora, gente, cada vez a gente está emitindo mais gases, a gente está aumentando esse cobertor, né, que fica ao redor do planeta, e cada vez a gente devolve menos energia para o universo. E lógico, o nosso planeta vai se aquecendo, tá bom? E aí, logicamente, a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, as indústrias liberam gases que se acumulam na atmosfera, tá? E aí o tópico 5, né? A poluição retém uma parcela maior dos raios infravermelhos que deveriam ser refletidos para fora da atmosfera. Os raios voltam para a superfície terrestre na forma de calor, aumentando ainda mais a temperatura da Terra. É assim que tem acontecido, pessoal. Como consequências do efeito estufa, a gente vê enchentes na Europa, tá? Coisas assim que antes
não aconteciam. O derretimento das geleiras. A gente vê, por exemplo, né, que alguns animais que vivem no polo estão entrando em extinção, como é o caso do urso polar. Tá? Aumento do nível da água do mar, por exemplo, são consequências do efeito estufa. Então, isso pode ser acompanhado e mensurado. E o outro tópico que eu quero falar com vocês é a chuva ácida, né? Também aí apontado como um problema causado pela poluição atmosférica. No caso, aprofundando um pouco mais do que foi visto, nós temos 3 tipos de chuva ácida, tá? Igual eu falei, temos uma primeira, que é a chuva em ambientes não poluídos, ausência de relâmpagos, onde eu tenho a formação do gás carbônico vindo da reação o ácido carbônico se forma da reação do gás carbônico com água. Né? A gotícula da chuva vem, ela é envolvida pelo CO2 e reage formando esse ácido fraco, que é o ácido carbônico. Né? Isso altera um pouquinho o pH da chuva, mas é natural. Então, a água da chuva ela é naturalmente um pouco ácida. Tem um segundo tipo de chuva ácida, que é aquele onde forma ácido nitroso e ácido nítrico. É aquele que predomina em cidades onde eu tenho uma quantidade grande de veículos com motores, né, a explosão, e aí eu tenho ambientes com relâmpagos. Quando esse encontro, né, dos óxidos de nitrogênio, tá, com a água da chuva e na presença de relâmpagos, eu tenho a formação de ácido nitroso e ácido nítrico. Então é uma chuva ácida com a presença desses 2 ácidos, ok? E eu tenho, em ambiente poluído, tá? A formação, né? A emissão de enxofre. O enxofre reage com o gás oxigênio, que está ali na atmosfera, vai a dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre reage novamente com o oxigênio, vai a trióxido de enxofre. E o trióxido de enxofre reage com a água da chuva, indo a ácido sulfúrico. Gente, não precisa falar, né? Vocês sabem que o ácido sulfúrico ele é um ácido forte, ele é corrosivo, tá? Ele é irritante. Então, quando essa chuva com ácido sulfúrico vem da natureza, obviamente que ela vai causar danos à flora e à fauna. Então, olha aqui uma foto de uma floresta alemã em 1970 e mais de uma década depois, como é que eu tive danos aí à floresta. Um outro exemplo, árvores destruídas por chuva ácida, aqui também. E comentamos já estátuas de mármore, né? Aqui no intervalo de 60 anos, como que reagiu o mármore com ácido sulfúrico e como que eu tive um desgaste, como era e como ficou, tá bom? Pessoal, por hoje é isso, tá? Então continue seus estudos, continue acessando esses vídeos e fazendo os exercícios. Eu já tinha comentado com vocês dos exercícios, né? Do capítulo 2, que é justamente esses que estão aqui no final do capítulo, página 295, 296, 297, 298 e 299, tá? A gente vai ter uma live, né, para poder tirar dúvidas e tudo, mas esse conteúdo aqui vocês já podem fazer os exercícios, que é para a próxima quarta-feira, tá bom? Então, um abração a todos aí e até mais.